Olá, nosso assunto de hoje é muito importante para o nosso cotidiano, para a vida de todos nós, que estamos cada vez no mundo digital. Mas em muitas ocasiões a gente nem se dá conta do valor e dos cuidados que devemos ter. Estou falando sobre cibersegurança e a proteção contra golpes e fraudes no mundo virtual e também físico. Afinal, estamos conectados praticamente o tempo todo, com o celular, o computador, a televisão e outros equipamentos. Você sabe quais são os ataques cibernéticos mais comuns? Sabia, por exemplo, que o phishing, ou seja, aquela pescaria digital, é responsável por quase metade das fraudes globais? No nosso bate-papo de hoje, nós vamos entender como funciona esse e outros tipos de ataques, que são cada vez mais sofisticados e até mais frequentes. E, principalmente, o que devemos fazer para nos proteger de tantas ameaças. Bem, nosso convidado de hoje é o Éder de Abreu, sócio da Deloitte Cyber, e é um grande especialista. Bom dia para você, Éder. Bom dia, João, bom dia, Mona, bom dia, Paul. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Para me acompanhar nessa conversa, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e a diretora adjunta, Mona Dorf. Bom dia, Mona. Bom dia, oi, João, oi, Éder, oi, Paul. E o Gustavo Paul, que é o meu outro diretor adjunto para a área de comunicação. Bom dia, Paul. João, bom dia, Éder, bom dia, Mona, prazer estar aqui com vocês de novo, é sempre bom. Pois é, eu vou começar essa questão com uma coisa simples, Éder, porque é o seguinte, a questão digital nos cria enormes facilidades, e a facilidade talvez nos leve também a imaginar que não precisamos ter tantos cuidados. Então você que é um especialista, que vive ensinando as pessoas, qual é a sua primeira recomendação para alguém que já está nesse mundo usando, mas também não tem ainda uma noção dos perigos e dos cuidados que deve ter? Olha, João, é difícil quando a gente fala de treinamento, né? Porque é um assunto muito novo, né? Quando a gente fala de segurança cibernética, é um assunto novo, então as pessoas estão ainda se acostumando com esse tema. Então, infelizmente, o que acontece ainda hoje é que as pessoas elas são treinadas pelo lado ruim da coisa, que é o que? Elas aprendem quando elas caem em algum golpe. Então, você comentou aqui, por exemplo, sobre ataques de phishing, né? Quantas vezes a gente já recebeu algum e-mail, alguma mensagem pedindo para a gente clicar em algum link? Ou seja, você está dizendo que a tendência humana, minha ou de qualquer outro, é o seguinte: só se despertar para o problema depois que é vítima do problema. Infelizmente, algumas pessoas, nem depois de cair no golpe, elas se conscientizam. Então, o que nós temos feito é tentar trabalhar esse assunto com as pessoas, nas empresas principalmente, para que elas saibam identificar o que é um ataque cibernético, o que é um golpe, uma tentativa de golpe. Então, realmente, falar em mídias, né, colocar esse assunto em pauta no jornal, para que as pessoas que não estão no dia a dia, elas possam, pelo menos, saber do que se trata aquele assunto. Então, é claro que se houvesse algum tipo de treinamento para a grande maioria da população, seria ótimo, né? A gente sabe que tem treinamento nas empresas, né? Muitas empresas fazem isso, muitas empresas dedicam anualmente treinamentos para consciência cibernética. Mas isso não é uma realidade para todos. Então, quando a gente pega a grande maioria da população, isso infelizmente ainda ou vai quando cai no golpe, né, e tenta se conscientizar, ou então quando está na mídia, né, quando está no jornal, e aí você consegue saber do que se trata aquilo, e você tenta se conscientizar, o que a gente espera, né? Infelizmente, esse é o modelo que tem sido adotado atualmente. Agora, Éder, qual é a principal orientação que você dá nos seus treinamentos de segurança cibernética? Olha, Mona, o que eu posso dizer, a principal coisa, se a gente pudesse destacar, é sempre desconfiar. Pensar não só 2, 3, mas 4, 5 vezes antes de acessar algum arquivo, clicar em algum link. Por quê? Porque hoje o que acontece é que os ataques estão cada vez mais sofisticados. Então, anteriormente, o que nós tínhamos era, nós recebíamos mensagens, e-mails, mas quando você olhava, você desconfiava, falava, bom, isso daqui não está bem escrito, isso aqui não faz sentido para a minha realidade. Por exemplo, se eu tenho conta no banco A, eu recebo um e-mail falando de um banco B, eu falo, mas eu não tenho conta nesse banco. Mas isso acontecia. O que acontece hoje em dia é que os ataques estão cada vez mais sofisticados e eles sabem mais informações de vocês, de nós, né, no final das contas.
Então, você tem que olhar aquilo e falar, isso daqui faz sentido para mim? Eu tenho um empréstimo, algum crédito, alguma coisa? Ou então, quantas vezes a gente já não recebeu aqueles e-mails dizendo, você tem aqui um processo judicial, mas eu tenho mesmo? Será que isso aqui faz sentido para mim? Então é sempre desconfiar. Ou então, eu sou um recrutador, esse estou é mais empregando, tenho um emprego para você aqui. Eu estou recebendo muita proposta de emprego. Bom, né? Eu recebi ontem. Recebi ontem no meu celular, infelizmente, e aí eu já fiz o bloqueio daquela mensagem, porque eu falei, isso aqui não faz o menor sentido. Inclusive era um número de fora do Brasil. Uma mensagem em português, mas um número fora do Brasil. Então, aquilo realmente não fazia nenhum sentido. Bloqueia, simples assim. Éder, está ficando mais complicado, está ficando, parece que você vira em ondas, né? Você teve um problema daquele golpe do falso motoboy, que era também uma engenharia social um tempo atrás, agora você tem esse tipo de phishing, que é essa coisa de você tentar fazer com que a pessoa caia numa espécie de armadilha, mas a situação piorou? A situação está mais complicada agora ou isso é só a impressão que a gente tem? Olha, Paul, está piorando. E, infelizmente, a ideia é que isso piore cada vez mais. O que acontece, a gente falou aqui do phishing, mas eu sempre gosto de trazer, na verdade, o outro termo, que é a engenharia social. Então, ou seja, os criminosos, né, os atacantes, eles estão sempre buscando uma forma de enganar as pessoas. Então, e a gente sabe, vai evoluindo, como o João comentou aqui desde o início, a gente está cada vez mais digital, né? A gente está cada vez mais usando o celular, está cada vez mais usando nossos equipamentos eletrônicos. Então, o que os atacantes fazem? O que os criminosos fazem? Eles ficam pensando, como é que eu vou tentar enganar essa pessoa aqui? E eles vão sempre gerando novos tipos de golpes, novas possibilidades. Isso é infinito, né? Porque, infelizmente, tem muita gente pensando em fazer o mal. Estão lá, pensando em como é que eu posso fazer direito, como é que eu posso tentar roubar alguma informação aqui, como posso cometer uma fraude, e aí eles vão gerando todos os tipos. E, infelizmente, como a gente sabe, a questão da consciência cibernética ela não é tão alta, é mais fácil a grande maioria da população, mas a grande maioria mesmo, clicar em alguma coisa que não deveria, né? E ela acaba acessando, ou então, não é nem clicar, às vezes a gente mostra alguns vídeos, né, de pessoas que fazem para mostrar, para conscientizar mesmo. Você andando na rua, você começa a entrevistar uma pessoa e vamos dizer assim, na lábia, né, da pessoa, ela consegue obter informações. Então ela não fala diretamente qual é a senha, por exemplo, né? Ela fala assim, mas a minha senha é o nome do meu cachorro, mais um ano que eu me formei na faculdade. E aí ela começa, legal, você tem um cachorro? Que cachorro que você tem? Eu tenho um cachorro tal. Legal, como é o nome dele? É tal. Opa, eu já tenho um pedaço da senha. Acontece isso, na realidade, na pesquisa de vocês? Sim. Acontece muito, João, porque as pessoas, elas... infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas por aí que são muito bons em conseguir informações. Né? Você começa sedutoras. Sedutoras, exatamente. Então, essas pessoas conseguem informação... Por quê? Porque você está ali, imagina, você está andando na rua, você não espera alguém chegar para você e começar a perguntar alguma coisa. Então, essa pessoa começa a conversar com você, e ela vai aos pouquinhos obtendo algum tipo de informação, no final das contas, você fala, puxa, passei minha senha e nem desconfiei. Ela pergunta em que ano você se formou, em que faculdade, e aí dali a pouco ela conseguiu a senha inteira. Exatamente. Tem alguns vídeos até que a gente mostra em sessões de conscientização, que são justamente, acontece justamente isso, né? Ou seja, a pessoa começa a conversar, e aí, em um determinado momento, a pessoa que está sendo entrevistada, ela fala, puxa, eu passei minha senha para você. Quer dizer, você está descrevendo para a gente aqui uma situação em que a pessoa cai no básico, ou seja, uma conversa agradável, aparentemente Exato. agradável. Então, e aí toca num ponto que é o seguinte, o Éder, esse tipo de crime, ele é sofisticado, não são pessoas de, digamos, uma formação rudimentar que vai aplicar. Então, muita atenção também para essas coisas que pareçam facilidades, novidades. Né? Exatamente, exatamente. Isso é um ponto super importante, João, que você tocou, porque com esse uso massivo de tecnologia que nós temos hoje, então, por exemplo, você vai fazer uma compra online, né, e a gente vê muito isso acontecendo,
nós vemos muitas situações onde você vê ofertas que são assim super atrativas. E aí você fala, poxa, será que isso aqui faz sentido, né? Então tem gente que não se atenta a isso e fala, eu vou comprar. Então você tem lá um determinado produto que tem um preço, não fixado, mas uma média de preço, e aí você vê uma oferta com um preço mais baixo. E as pessoas às vezes não desconfiam. E diz que vale por pouco tempo aquela oferta para a pessoa, induzir a pessoa a fazer logo. Olha, vale aqui por algumas horas. Aí você vai lá e compra aquilo, mas é um golpe. Mas, Éder, só um detalhe, mesmo numa rede social, se essa oferta vier dentro de um Facebook ou de um Instagram, por exemplo. Acontece. Acontece? Porque Sim. antigamente, por exemplo, no Twitter, jornalista lê muito Twitter, você clica nos links que tem, não é seguro? Ou no Instagram, para uma compra, uma oferta? Mona, o grande problema é que é claro que as plataformas, elas têm um grande trabalho para tirar contas falsas, contas que colocam conteúdos que não estão aderentes às políticas. Mas, infelizmente, esse volume é muito grande. Então, e depende muito, é claro que existe uma questão automatizada para se fazer isso, mas existem situações onde essas ferramentas automatizadas das plataformas não conseguem tirar esse conteúdo. Então também existe um trabalho humano para poder fazer isso. E às vezes você não tem a agilidade necessária. Então sempre estão surgindo, às vezes, perfis, né, que têm ofertas falsas, perfis que não são perfis reais, né, são robôs que estão ali por trás. Então isso acontece muito em todas as plataformas. E a gente sabe que também existem golpes que são realizados em plataformas de mensageria eletrônica. Isso acontece muito também. E às vezes até em alguns perfis que são perfis mascarados, vamos dizer assim. Mas acontece de forma aberta também. Você entra nessas plataformas e redes sociais, às vezes tem perfis que estão negociando produtos falsos, ou não produtos falsos, mas produtos que não são de propriedade daquela pessoa. Então eu estou vendendo um produto abaixo do preço de mercado, mas aquele produto não existe na prática, né? Então nós já vimos, por exemplo, no próprio Instagram, né, já vi acontecer, o pessoal vendendo e fala assim, olha, tem um amigo que está se mudando do país e eles estão vendendo os eletrodomésticos. E aí aí os preços são mais baixos, né? Porque alguém que, teoricamente, está saindo do país e precisa de uma agilidade para vender aquilo. E aí não existe aquele produto. Já aconteceu com pessoas da minha família, de olhar aquilo, não compraram o produto, mas presenciaram. E o que acontece às vezes? Às vezes é um perfil legítimo, mas que foi hackeado, ele foi invadido, né? E aí usa-se aquele perfil que é de uma pessoa que você conhece, então você fala, aquela pessoa está vendendo um produto. Você acaba tendo uma confiança, mas aquela não é aquela pessoa, na verdade. Porque alguém entrou no perfil dela, né, está usando a senha e acaba fazendo isso. Então, tem de tudo, né? Isso acontece muito mesmo. Agora, Éder, uma pergunta que me vem, esse que você acabou de falar do Instagram, realmente já é novo, mas já é velho, né? Você tem alguns... Os golpes, eles têm uma vida útil, vamos dizer assim. Eu me lembro do famoso golpe de sequestro, que ligava para tua casa dizendo que você tinha sido sequestrado, aí todo mundo dava dinheiro, eu vi isso acontecer na minha frente. Esse, ninguém mais fala dele, mas aí criam outros. Há uma vida útil para cada golpe, em geral, porque as pessoas ficam mais atentas e aí você tem que estar sempre preocupado com o próximo golpe que vem? Paul, sim, com certeza, porque se a gente falar aqui na sala, eu acredito que a grande maioria, se não todos, já receberam uma mensagem de algum familiar dizendo, olha, mudei o meu número, e aí você pode fazer uma transferência para mim? Se a gente fizer uma pesquisa aqui, todo mundo deve ter recebido. Eu recebi algumas vezes. Então, o que acontece? Se você tem isso acontecendo, as pessoas já começam a saber desse golpe, então elas não caem mais. Ou a grande maioria talvez não caia. Então, o que os criminosos precisam fazer? Eles precisam começar a fazer coisas novas, coisas que ninguém ainda presenciou, porque a chance daquilo dar certo é maior. Então, de fato, os golpes têm, sim, a gente não sabe, não dá para saber, na verdade, quanto tempo que se leva, né, para que um ataque ele fique sendo utilizado, mas depois de um determinado período ele deixa de ser utilizado ou é usado menos e outros passam a ser utilizados ali para os criminosos começarem a ter um pouco mais de sucesso nessas questões. Agora, outra questão.
Quando a gente fala dos crimes tradicionais, de abordagem física, vamos dizer, ataca uma pessoa, sequestra, invade a casa, um estabelecimento comercial, bom, é uma coisa do mundo físico, né? Agora, esse mundo digital, ele não tem fronteiras, certo? Então, em que medida nós podemos estar sendo vítimas ou de tentativas ou até de fraudes efetivas que não acontecem no Brasil, mas nos atingem? Como é que funciona, digamos assim, o aspecto transnacional desse crime? Em que medida ele já acontece e quais são os sinais dele? João, nós temos, na verdade, ataques vindo de todos os lugares. Isso é fato. Né? O que se chama de todos os lugares? Qualquer país. Da Ásia, da Europa? A Ásia acontece muito, mas eu não gosto de dizer um único lugar. Né? Vem de todos os lugares. Né? Acontece do próprio Brasil, né? No nosso país, tem criminosos aqui dentro, mas tem os criminosos que estão em outros países, em outras localidades, e eles acabam cometendo ataques, porque, como você mesmo disse, não tem fronteiras. Então, se eu tenho alguém que está em um país na Ásia, por exemplo, ele pode cometer um ataque a alguém aqui no Brasil, basta ele ter alguma vulnerabilidade, alguma brecha, ele consegue fazer esse ataque. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ataques de phishing, né, que são aqueles e-mails, mensagens, muitas vezes isso pode vir de outros países, né, porque é uma mensagem que você manda. Então, você manda uma mensagem daqui para um país na Ásia, é instantâneo praticamente, ela chega. Então, você consegue fazer isso. Agora, um ponto que é importante, João, é que existe uma questão cultural também. O que eu quero dizer com questão cultural? Às vezes, para você cometer um ataque, né, um crime cibernético, também precisa conhecer um pouco da cultura daquele país e o que se usa, por exemplo, o que eu uso para fazer compras na internet. Né? Eu uso boleto, eu faço via Pix. Talvez alguém que está em um país na Ásia, ele não conheça, ele não saiba que existe existem essas modalidades. Então, aí talvez a exploração dessas modalidades seja feita por alguém que está no Brasil, porque sabe eventuais vulnerabilidades que possam existir nesse processo. Talvez alguém que está na China, por exemplo, ele não conhece esse processo. E a possibilidade de cooperação entre grupos criminosos, digamos, da China e aqui no Brasil? Com certeza. Troca de... Com certeza. É um item, assim, a gente fala muito isso nas instituições, que há uma necessidade muito grande das instituições se aliarem para poder ficarem mais fortes, porque os criminosos, eles fazem isso. Então, quando a gente fala existe um termo, né, que se chama inteligência cibernética. O que é inteligência cibernética? Basicamente quando você tem equipes das instituições olhando quais são os tipos de golpes que estão acontecendo, porque isso se tornou até um termo que é utilizado, que é o crime como serviço. Então, o que é o crime como serviço? Você acho que praticamente todo mundo aqui já ouviu falar de Dark Web. Né? A Dark Web é o quê? Você tem lá um compartilhamento de informações de criminosos, de grupos criminosos. Eles fazem o quê? Olha, eu descobri como fazer um golpe em uma determinada plataforma. Estão aqui as instruções. Ele vende para você as instruções de como cometer aquele crime, né? Ou aquele ataque. Como se ele vendesse a arma. Exatamente. É como se ele vendesse a arma. Então, ou seja, ele não faz. Quem está vendendo não faz, mas ele vende para alguém pega aquilo e comete o ataque. Muito bem. Então esse compartilhamento, essa cooperação, como você disse, João, ela existe entre os grupos criminosos. O que as empresas também fazem? Não todas, infelizmente, mas isso tem crescido. As empresas começam a olhar isso para elas se prepararem. E eventualmente uma empresa que teve algum tipo de ataque, ela pode falar assim, olha, eu sofri um ataque desta forma. Então ela compartilha isso para que outras empresas se preparem e aquele mesmo ataque não tenha sucesso nessas outras instituições. Então essa cooperação para proteção ela também existe e deve crescer, porque a proteção para os ataques ela existe com certeza e ela é muito forte. Éder, você estava falando que links perigosos, né, nas plataformas para comércio digital também podem ser uma porta de entrada para golpe. Então, que cuidado que a pessoa tem que tomar? Quer dizer, ela vê ali uma oferta atrativa, ela fala assim, bom, então eu vou comprar isso aqui. Na pandemia, todo mundo começou a comprar muito mais, né, nos ambientes digitais, e virou um hábito, né, muita gente não tinha esse hábito. Qual é o cuidado que a pessoa tem que ter para não cair num golpe? Mona,
Acho que um dos primeiros pontos, como eu comentei aqui, é a questão de desconfiar, né? Mas o que é o desconfiar? Você vai fazer uma compra, existem muitas lojas já de nome, né, que nós conhecemos aí no mercado. Você vai fazer uma compra, você fala assim, olha, eu conheço essa instituição. Agora, você pode ter também uma loja nova. Então surgiu, olha, eu não conheço, nunca ouvi falar nessa loja aqui. Pesquise. Essa loja ela é recente? Ela tem tempo de mercado? Esse CNPJ aqui, que está associado a essa loja, faz uma pesquisa, esses dados todos existem na internet, né, a gente consegue pesquisar. Esse CNPJ aqui está associado realmente a essa empresa? É uma coisa nova? Está dizendo que é numa determinada cidade, só que essa loja fala que é uma outra cidade. Eu vou em sites onde você pesquisa a reputação de lojas, fala assim, essa loja está com uma boa reputação nesse site. Então, existe uma série de informações que a gente pode pesquisar, buscar na internet, antes de você fazer uma compra, né? Então, e outra coisa, né? O link, você vai receber um link que acontece muito, esse é até alvo de análises pelas empresas. O que os criminosos costumam fazer? Você pega um determinado site, então vamos pegar, por exemplo, Febraban, pegar esse site. Você troca uma letra. Então você tira um A e coloca um O, por exemplo. Por quê? Porque este link vai te levar talvez para um site que é muito parecido com o da Febraban, se não for idêntico, mas não é da Febraban. E aí o que vai acontecer é que você vai colocar os seus dados nesse site, estou obviamente dando um exemplo da Febraban, mas com lojas, né? Você coloca os seus dados e existem criminosos por trás daquele site que estão coletando os seus dados. Porque você não se atentou. Como é uma barra, né, onde você coloca o endereço, e às vezes é pequeno, às vezes é difícil de você visualizar, isso pode levar a um site falso, que não deixa de ser um ataque de phishing. Por quê? Porque eu também estou, entre aspas, pescando algum usuário e ele está passando os dados dele. E porque ele acha que aquele site é verídico, né, verdadeiro, e não é. Então, são cuidados, são muitos cuidados. Então, você vai clicar num link, por exemplo, muita coisa que a gente faz, né? Você receber no e-mail, alguma mensagem, você vê um link. Sempre a gente coloca o mouse em cima antes de clicar. Por quê? Porque aquele link pode parecer, por exemplo, www.febraban. Quando eu coloco o link em cima, o mouse em cima, ele mostra um link que não tem nada a ver com a Febraban. Por quê? Porque ele foi mascarado por trás daquele link. E aí você clica, ele vai te levar para um outro site, ou às vezes até ao clicar, ele já instala alguma coisa no seu equipamento, no seu dispositivo, e começa a coletar seus dados, começa a saber tudo que você digita no seu equipamento e tudo mais. Então, são várias coisas que a gente vai colocando, são inúmeras, né? Então, aí outra coisa, você vai entrar no site, a gente sempre fala, tem aquele cadeado, que aquele cadeado, na verdade, significa o quê? Que toda a comunicação entre o usuário e o site, ela está sendo criptografada. Ah, não tenho o cadeado. Opa, então eu não vou colocar os meus dados, porque se eu colocar os meus dados ali e enviar esses dados, apertar o botão para enviar, eles vão ser trafegados de forma aberta, eles não estão criptografados. Então qualquer um pode eventualmente interceptar esses dados, e aí eles vão ter as minhas informações, e eu nem sei disso. Entende? Então você vê que são vários cuidados que precisam ser feitos, que a gente vai listando, por quê? Porque são novos golpes que vão surgindo a cada dia. Cartão de crédito, por exemplo. Por todo o cuidado que eu tomo, vira e mexe, surge alguma compra falsa no meu cartão, né? Então aí é positivo, né? Porque eu vejo lá, a sua instituição financeira bloqueou essa compra porque ela não está associada ao seu perfil. Ótimo. Mas ainda assim eu faço o quê? Eu uso aqueles cartões digitais, né? Aqueles cartões que você gera na hora para poder fazer uma determinada compra, tal. Porque se acontecer alguma coisa com aquele número, eu vou apago aquele cartão e gero um novo. Todos esses cuidados são importantes, né? Então não existe um único cuidado. São várias coisas que a gente tem que tomar, né? São várias ações para que você diminua a chance de você cair num golpe, né? Infelizmente a gente sabe que a gente vai acabar caindo em alguma situação, né? Eu tenho lá as mensagens que eu recebo no meu telefone, se alguma compra foi efetuada no meu cartão. Eu já recebi compras assim, 2h30 da manhã, uma determinada compra em um site que eu não costumo fazer a compra, mas compras de valor baixo, e aí você tem que ligar na instituição e falar, eu não reconheço essa compra, enfim. Então, fazer essa monitoração também é importante, tá? Então, acho que, tentando resumir aqui.
Na prática virou um inferno, né? Quer dizer, você está querendo dizer... Você resumiu bem, pô. Porque eu vejo Quanto muito... mais facilidade, mais tormenta. É isso aí. Pois é, e vai deixar, na verdade, por exemplo, quando você pega um consumidor mais velho, por exemplo, eu pego, por exemplo, o caso da minha mãe, que tem 80 e poucos anos, ela muitas vezes cai nesse tipo de golpe e ela não vai ter atenção a esse tipo de coisa. Tem alguma... Ou seja, pelo que eu entendi, não tem uma saída fácil para isso, você vai ter que estar sempre quase que catequizando diariamente os seus parentes mais velhos ou aqueles que talvez não tenham esse tipo de coisa, porque senão você não tem jeito. Ficou complicado mesmo. Exatamente. Não existe uma fórmula secreta, tá, Paul? E você deu o exemplo da sua mãe, né? Eu também dou o exemplo da minha mãe. Recentemente, eu apoio ali meus pais para fazer o acesso à conta bancária deles via mobile banking, né? Porque eles, enfim, não eles são desconfiados, eles têm um pouco de medo de utilizar. E aí, esses dias, minha mãe pediu para eu fazer uma transação para ela, tal, a gente estava falando por mensagem no WhatsApp. E aí eu perguntei alguma coisa para ela, aí ela me ligou. Ela falou assim, filho, que horas que eu posso ir na sua casa para falar com você sobre isso? Ela falou, eu não gosto de ficar usando aqui o aplicativo para poder mandar essas mensagens. Eu prefiro falar com você porque a gente sabe que vocês têm muitos golpes e tudo mais. Minha mãe tem 70 anos. Então, assim, eu fiquei super orgulhoso dela, porque eu falei assim, poxa, que legal, ela é de uma idade mais avançada, mas ela está atenta, ela sabe o que está acontecendo, porque, de fato, isso é uma coisa que acontece todos os dias. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa mais desconfiada mesmo. Eu lembro quando criança, ela já era mais desconfiada, não atende o telefone, não fala o seu nome, porque senão, né, a gente não sabe quem está por trás do telefone e tal. Então, ela sempre foi mais desconfiada. Agora, tem gente que, infelizmente, não está atento. Já ouvi outro dia um exemplo de uma pessoa que falou, olha, meu pai caiu num golpe, e mesmo depois de cair no golpe, ele continua achando que tem que fazer, senão ele não vive, senão ele não tem sossego e tal. É o dia a dia, né? No dia a dia, então, como eu sempre gosto de dizer, outro dia eu fiz uma entrevista onde eu estava falando sobre isso também. Quando a gente tem uma população grande, uma população mais velha, quando a gente fala alguma coisa no jornal, né, aquela pessoa começa a ficar mais atenta. Ela fala, olha, saiu no jornal. Então ela pode começar a ter um pouco mais de atenção em relação a isso. Agora, a gente tem uma parte da população, né, principalmente os mais jovens, eu vou pegar os meus filhos, por exemplo, que são novos, são crianças, eles não vão assistir o jornal. Dificilmente eles vão assistir o jornal. Então, o que eu tenho debatido com algumas pessoas, eu falo assim, poxa, será que isso não deveria ser parte do currículo das escolas? Você ter esse assunto de segurança, de tecnologia, porque isso cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia. Então é importante que a geração futura ela tenha isso desde o princípio. Ela saiba distinguir o que é um golpe, o que é uma informação verídica, né? Poxa, o meu filho, eu saí de casa agora, ele estava no celular, brincando antes de ir para a escola, ele estava brincando no telefone dele. Então é importante que ele seja também educado em relação a isso, para que ele, cada vez mais, ele esteja mais atento a essas questões. Então, tentando responder aqui, assim, não existe uma bala de prata, não existe uma única estratégia. Eu acho que, a depender da população, da parte da população, da fatia da população que a gente quer atingir, você pode ter diferentes estratégias, né? Considerando que isso é uma coisa evolutiva, então não pode ser uma única vez. Tem que acontecer sempre, acompanhando toda a evolução dos ataques também. Queria colocar duas questões para você agora. Qualquer lugar que você vai fazer uma compra, por menor que seja, aí lá o vendedor, muito gentil, olha, vamos fazer o cadastro? Uhum. Eu tenho recusado fazer cadastro, às vezes não é possível. E a outra coisa que virou um problema, pelo menos para mim é um problemão, tudo que você vai fazer, você tem que criar uma senha. Então, a sua capacidade de gerar senhas, e você tem que trocar essas senhas periodicamente, também, como é que a melhor maneira de lidar com isso, essa questão dos cadastros, que as informações vão vazando, de você ter que fazer um gerenciamento de senhas sem correr risco? Ótima pergunta, João. De fato, o que tem acontecido é que a gente tem ficado cada vez mais atento em relação a essa questão de cadastro. Então, você vai fazer uma compra, você vai, por exemplo, na farmácia, fazer uma compra, a primeira coisa que ela pede para você é qual é o seu CPF. Primeira coisa. Né?
O que está por trás disso? É óbvio, né? Você pode não dar o seu CPF. Fala, não, eu não quero dar o CPF. Você não vai ter um desconto. Então, talvez, se você desse o seu CPF, o valor seria menor. Normalmente é. Né? Tem um desconto ali até razoável, né? Porque eu não chamo de desconto, é o preço normal. Pode ser. Mas qual que é o ponto que está por trás disso, João? É que ela vai usar os seus dados, aquela empresa, ela vai usar os seus dados para fazer ofertas para você, para fazer propaganda para você. Os dados são muito valiosos. Os dados de todos nós aqui são muito valiosos. Então, por isso que, na verdade, não é bem um desconto. É porque ela ganha quando ela tem o seu dado, ela tem seu CPF, ela tem seu endereço, ela sabe o seu hábito de compras. Então, o que eu compro? Qual o medicamento que eu compro? Qual produto que eu costumo usar? Então, ela vai te ofertar, olha, João, então você costuma comprar esse produto uma vez por mês, por exemplo. Ó, tá em promoção aqui. Então, ela começa a fazer uso daquele seu dado, daquelas suas informações, para ofertas mais personalizadas. E aí você pode falar assim, poxa, eu sempre compro esse produto, então está em oferta, eu vou lá e compro. Então ela ganha, ela gera mais negócio com o uso do seu dado. É claro que depois que nós tivemos a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, as empresas passaram a ter mais cuidado e existe regulamentação por trás disso. Então as empresas precisam ter um maior cuidado para poder lidar com os nossos dados. Infelizmente não são todas. Né? Tem muitas empresas que ainda não tratam disso, mas tem sido uma evolução, né? Cada vez mais as empresas têm trabalhado para poder colocar mais controles, mais proteções, porque a gente sabe que hoje os nossos dados estão em todos os lugares, aqui eles precisam ser protegidos. Então, esse é o primeiro ponto aqui da sua pergunta, João. O segundo ponto da senha. A gente precisa trocar a nossa senha periodicamente. E a gente precisa ter senhas complexas, robustas. Porque se nós não tivermos, um atacante vai conseguir adivinhar sua senha muito rapidamente. Mas muito rápido mesmo, questão assim de segundos, ele consegue descobrir sua senha. Se ela não tiver toda aquela complexidade que nós falamos, né, com números, com letras, com caracteres especiais, enfim, precisa ter isso. Agora, é claro, né, quantas senhas, eu não sei quantas senhas eu tenho hoje, porque são todos os serviços que a gente utiliza, seja serviço no nosso dispositivo, seja alguma coisa na internet que a gente vai comprar, enfim, o nosso e-mail corporativo, o nosso e-mail pessoal, tudo tem uma senha. Então, eu vou anotar isso num post-it, né? A gente até brinca, né? Legal, eu coloco um monte de senha. Num caderninho. Meu caderninho, se alguém pegar meu caderninho, complicou. Acaba com a tua vida. Complicou a vida. Então, por isso que existem os cofres de senha. E eles são confiáveis, esses cofres de senhas? Bona, como tudo nessa vida, nós temos que ter cuidado. Porque o cofre é um aplicativo dentro do telefone. E se seu telefone é roubado? Mas aí você tem que ter um aplicativo. Se você tem um aplicativo de confiança de empresas de nome, de mercado, de tecnologia, de segurança, aquelas informações que estão dentro do cofre, elas são criptografadas. Então você tem uma senha master, vamos dizer assim, né? Então você precisa ter lembrar de uma única senha, vamos dizer assim. E aí você entra com essa senha master, aí você tem todo o seu banco de senhas ali por trás. Se alguém roubar o seu celular, ele não vai conseguir ter acesso a esse aplicativo, mesmo que ele consiga tentar por trás, porque aquilo está criptografado ali por trás do aplicativo. Então, essa é a forma de se proteger, entendeu? Mas, Éder, para quem não é tão digital, você não pode ter um caderninho de senhas, deixar ele em casa escondidinho, e quando você precisa, você vai lá, usa, olha, muda a senha. Eu não recomendo, mas eu sei que pessoas de mais idade mantêm algum caderninho ali, mas é um perigo, né? Tudo bem que a gente sabe que é mais difícil, né? Mas se alguém entra na sua casa, né? A gente está sujeito a isso, infelizmente. Alguém entra na sua casa e pega o seu caderninho. Você mantém caderninho? Eu não, mas eu tenho uma coisa que... Eu tenho um papel, um Word, que eu coloquei uma senha, e aí eu coloco no meu celular. Quer dizer, para entrar nesse negócio, ele tem que saber a minha senha para entrar no meu caderninho. Isso é um absurdo? Eu não sei se eu entendi, pô. Como é que você fez isso? Você tem um... Eu digitei todas as minhas senhas no Word. Certo. Aqui num documento de Word. Certo. Aí eu criptografei, quer dizer, eu coloquei uma senha para acessar. Quer dizer, eu só acesso aquele documento com a minha senha. Aí eu mando isso para o meu celular. Aí obviamente que eu não sei todas as minhas senhas, agora
Agora eu estou contando para todo mundo, né? Quer dizer, eu estou me lascando aqui agora. Lascou. Mas aí tá lá. Não vou mandar mais, mas assim, aí quando eu preciso achar no celular, eu puxo lá, dou a senha e abro. Ninguém vai saber minha senha. Só eu sei. É o meu cofre particular, pode ser? O grande problema é que o Word não foi feito para isso. Então, ele é mais fácil de você quebrar a senha, né, dele, né, porque ele não é um aplicativo para isso. Né? O Word é para várias coisas. Tudo bem, você pode colocar. É uma barreira a mais que você está colocando? Está perfeito. Mas ele é mais fácil de você quebrar a senha dele. Então, eventualmente, alguém, se tiver acesso ao seu celular, pode quebrar a sua senha e ter acesso ao seu documento. E onde é que eu acho o tal cofre? Compra onde? Eu uso no meu celular, né? Então você tem alguns cofres, e depois eu posso passar algumas recomendações aqui. Eu não passo uma única, né? Não estou dizendo um único aplicativo que existe, existem vários. E aí você instala esse aplicativo e ali você faz todo o cadastro dele e tudo mais. E normalmente os pagos são os mais confiáveis, né? Se você coloca um aplicativo grátis, ele não é grátis, na verdade. Então, tudo que está ali por trás, se ele tem uma gratuidade, na verdade, você é o produto. Então, ele está usando os seus dados para ele ganhar dinheiro de alguma forma. Agora, você pode dar para a gente aqui uma dica de como você pode fazer uma senha segura, que ninguém vai quebrar, que ninguém vai desconfiar, que não seja o nome do cachorro, da mãe, do pai, do filho, do ano, da escola? Olha, Mona, é claro que quando você vai produzir uma senha, quanto maior essa senha, melhor. Tudo bem que você vai ter alguma dificuldade depois para se lembrar dessa senha. Então, sempre a gente coloca uma senha grande, né, ali de 10 caracteres para frente, né, com números, com letras maiúsculas, minúsculas, com caracteres especiais. Então, você faz uma junção dessas coisas para aquela senha ser mais difícil de ser quebrada. E aí a gente sempre dá uma dica, né, interessante, para você falar assim, poxa, essa senha aqui faz algum sentido. Então, algumas pessoas fazem o quê? Pegam um poema que gosta, pegam uma música que gosta, pega as primeiras letras, pega um refrão daquela música, ou enfim, uma frase daquele poema que você gosta, pega as primeiras letras, e aí você vai formar uma sequência de caracteres que tem um significado para você, mas para outras pessoas talvez não tenha significado. E aí você coloca maiúsculo, minúsculo nela, coloca alguma data que só você sabe, por exemplo, que não seja uma data conhecida para todos. Não vai colocar talvez o seu ano de nascimento, enfim, que talvez mais gente saiba. E aí você faz uma composição para ter essa senha. Então muita gente usa isso porque você coloca uma música, você fala, é aquela música. Então você lembra da letra, pega os caracteres e aí você sabe como que é a sua senha. Ô, Éder, como é que você faz? Qual que é a senha? Como é que você trabalha a sua senha? Olha, o Paul tá... Você tá querendo descobrir a minha senha? O Paul já contou o segredo dele, agora quer saber o seu. Eu uso todas essas dicas que eu estou colocando aqui para vocês, eu aplico para mim também. Qual música você gosta? Olha, tem várias, hein? Tem bastante música. O meu cofre eu mantenho na minha cabeça. Aí de vez em quando... É mais difícil, né? Porque é muita senha, né, João? Mas aí... Sei lá, eu não posso fazer que nem o povo ficar contando, não, porque senão eu me atrapalho aqui, né? Um outro ponto que é importante, gente, quando a gente fala de senha, já vi acontecer bastante. É você usar a sua senha e o seu e-mail corporativo para ter, por exemplo, acesso a algum serviço pessoal. Então você coloca a sua, vamos pegar exemplo, o seu @febraban e falar, eu vou usar aqui para reserva de um hotel, por exemplo. E além de você colocar o seu e-mail corporativo, existe uma certa, vamos dizer assim, as pessoas têm um costume, né, de usar a senha que usa dentro da empresa também para uso pessoal. Então você somou duas coisas, você usou o seu e-mail corporativo, a sua senha, que é a mesma do e-mail corporativo, você usa para algum serviço de uso pessoal. E aí o que acontece? As empresas também sofrem vazamentos de dados. Vazamento de dados acontece com muita frequência. Então você imagina, se você tem o seu e-mail sendo utilizado para alguma plataforma que você usou, por exemplo, para reserva de um hotel, e aquela plataforma teve um vazamento.
as pessoas sabem do e-mail do João Borges, da Febraban. Se a senha que você usou naquela plataforma for a mesma que você usa dentro da Febraban, tá feito o estrago. Então a gente sempre recomenda, você vai usar, vai se cadastrar para algum serviço de uso pessoal, use um e-mail pessoal. E use uma senha diferente do seu uso corporativo, porque senão você causa um estrago aqui muito grande. Isso que você explicou é o ransomware? O ransomware, na verdade, ele é um ataque, ele tem sido o mais frequente, e o ransomware, na verdade, é quando você tem o seu equipamento infectado, então seja o seu, por exemplo, o seu notebook que você usa na empresa, ele é sequestrado, né, que é o ransom, né? Então ele é sequestrado. O que acontece é quando você liga o seu computador, um belo dia, você recebe uma tela preta, dizendo que seus dados foram criptografados, e você precisa pagar um resgate, normalmente em uma moeda digital, né, uma moeda virtual, senão eu vou, além de não devolver os seus dados, eu vou publicar os seus dados para que as pessoas saibam várias informações confidenciais sobre você. Esse é o ransomware. Tá? Como é que eu sou infectado pelo ransomware? Você pode ter todos esses ataques que nós falamos aqui, então se você clicar num link que não deveria, você acessou, já aconteceu no passado, de as pessoas acessarem um site legítimo, aquele site estava infectado. E aí, ao acessar o site, o dispositivo daquela pessoa foi infectado. E aí infectou, se você não tiver ferramentas no seu equipamento que eliminem aquele malware, né, que seria o ransomware, o ransomware é um tipo de malware, se não eliminar, né, você tem lá o ataque acontecendo, criptografou seu equipamento. Se você não tiver uma cópia de segurança, por exemplo, aí você perdeu. Né? Porque a gente também recomenda não fazer o pagamento, porque senão você acaba incentivando, né, o crime. Então, claro. Enfim, então é importante ter sempre as cópias de segurança atualizadas, porque se acontecer isso, né, claro que infelizmente a gente não quer que aconteça, mas se acontecer você tem como recuperar os seus dados. Olha, nesse mundo, até para a gente já estar quase que caminhando aqui para o nosso final, quando você pensa na violência tradicional, você olha, tal bairro, tal cidade tem violência que você pode ser assaltado, você pode ter uma bala perdida. Nesse mundo digital, a gente não vê, mas está cheio de bala perdida e de perigos, né? Isso eu costumo dizer, quando eu faço uma entrevista, meus colegas que já estão acostumados, dá a sensação de que na noite seguinte você não consegue dormir, tantos os problemas que vocês trazem como receio de que a gente possa enfrentar. Mas já para a gente finalizar, eu queria deixar o Paul e a Mona para uma questão final, e você também, por certeza. Eu lembrei de uma questão, João, que é o seguinte, o Paul falou, mas isso nunca vai terminar, né? Quer dizer, está tendo sempre que fazer um adornamento aí dos golpes e tudo mais para entender qual é o novo golpe na praça e tal. Tem a questão da biometria e da identidade digital. A biometria facial, ou seja, de repente um ladrão pega o seu celular, né? Por acaso cai na mão de um ladrão, e ele de repente não consegue acessar porque eu entro aqui pela minha face, né? Isso vai ajudar a parar com tudo isso? Quer dizer, os aplicativos de biometria digital, eles estão funcionando contra golpes? Como é que está esse processo? Não, eles funcionam sim, Mona. É importante sempre você ter vários fatores de autenticação, né, o que a gente costuma usar. Então, um único fator, então, por exemplo, você tem uma senha, a senha pode ser descoberta. Né? Você tem uma biometria só face, por exemplo, é importante? É seguro? Sim, mas é sempre importante combinar mais de um fator de autenticação. Por isso que a gente fala sempre em múltiplos fatores de autenticação. Por quê? Porque se alguém descobrir a sua senha, por exemplo, ele não vai conseguir fazer nada porque o aplicativo, o serviço vai pedir um outro fator. Talvez uma foto sua. Então, por isso que a gente vê muitos os bancos digitais pedindo, né? Olha, então tá bom, você colocou aqui, você fala que é a Mona Dorf, mas deixa eu ver se é você mesmo. Me manda o seu documento, me manda uma foto. Então, porque são várias informações que vão sendo obtidas para se autenticar. Então, é seguro? É, mas infelizmente a gente sabe que os criminosos eles estão sempre buscando uma forma de violar essa autenticação.
Então, por isso que a gente sempre fala, é importante você usar todos os, vamos dizer assim, todas as funcionalidades que estiverem à sua disposição para você autenticar um serviço. Então, alguém roubou seu telefone, então você tem lá o seu e-mail. Tem muita gente que faz o quê? Você desbloqueou o telefone, você clica no seu e-mail, está aberto. Coloca um fator de autenticação no e-mail também. Coloca um fator de autenticação no seu aplicativo de mensageria. Porque o que acontece muitas vezes de golpes, por exemplo, é alguém pegou o seu telefone. E aí, às vezes, você está ali no calor, né, o bandido colocou uma arma na sua cabeça, ele pega o seu telefone desbloqueado. E vai embora. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai falar, bom, eu vou tentar aqui acessar algum serviço, né, dessa pessoa. Como é que ele faz? Ele vai no serviço e coloca, esqueci minha senha. Quando ele coloca esqueci minha senha, a senha vai para onde? Para o e-mail. O e-mail está desbloqueado. Pronto. Ele vai lá e consegue fazer. E aí minha pergunta é, como é que faz isso no celular? O que? O autenticação? Essa segunda... porque Sim. essa coisa de dupla verificação no celular. Porque eu nem sabia que tinha isso. É que depende, na verdade, do aplicativo que você está utilizando. Então, por exemplo, se você pega... Eu sou usuário de Apple, né, do iOS. Então, eu não me recordo se, por exemplo, o aplicativo e-mail do Apple, ele te dá essa opção de autenticação. Mas o que eu faço? Eu instalei o Outlook. Então, eu uso o Outlook porque o Outlook me dá essa possibilidade de autenticação. Então, se alguém tentar acessar o meu e-mail, vai estar lá, o Outlook vai pedir a senha. Então, ou seja, mesmo que a pessoa tiver acesso ao meu telefone, vai tentar abrir o meu e-mail vai estar bloqueado, porque ele vai pedir uma senha. Então, tem aplicativos que pedem. Não são todos, infelizmente. Só que aí você tem, por exemplo, lá no caso do celular do meu filho usa um celular que é Android. No Android você tem ferramentas de segurança, que essas ferramentas de segurança, elas perguntam se você quer proteger algum aplicativo. Então, você fala assim, por exemplo, você quer ter um aplicativo financeiro seu que pede uma senha, mas você quer colocar mais uma camada, esse aplicativo, essa aplicação de segurança, ela também permite. Então, você vai apertar, por exemplo, o aplicativo do banco. O aplicativo do banco vai pedir uma senha para você. Você pode colocar uma senha adicional. Então, ele fala assim, para você acessar esse aplicativo aqui, você precisa de uma senha. Aí você põe a senha. Aí ele abre o aplicativo. Aí você vai logar no banco, aí o banco vai te pedir o aplicativo. Então, você vai colocando várias camadas. Então, você consegue colocar isso no telefone. Então, sempre que possível, aquilo que for crítico, é importante colocar uma senha. Essas ferramentas de segurança que existem no mercado, né, que você paga ali uma mensalidade, elas te dão essa possibilidade de você proteger o seu telefone. E é super importante. Quanto mais você colocar, mais camadas de segurança você colocar no telefone, melhor. Porque aí não adianta o criminoso, ele foi lá e roubou o seu telefone, vai estar desbloqueado, mas ele não vai conseguir usar porque os aplicativos vão pedir uma senha adicional. Alguma coisa a mais? Uma mensagem final que você gostaria de dar? Que eu acho que depois dessa grande aula que nós tivemos... Poxa, eu acho que é importante... Eu vou falar aquilo que eu falei logo no comecinho aqui da entrevista, né? Sempre a gente precisa desconfiar. Acho que se tiver um recado para todos aqui, é sempre desconfiem, porque se você desconfiar, olha, isso aqui não me parece legítimo. Pergunta para alguém, talvez, se for uma pessoa que não tem tantos conhecimentos de tecnologia, de segurança, pergunte para alguém na família talvez tenha um conhecimento a mais e possa esclarecer, falar, isso daqui faz sentido, é um golpe, não é? E aí, mesmo que aquilo leve mais um tempo, às vezes a gente está com pressa de fazer alguma coisa, leve um pouco mais de tempo, mas é melhor. Porque senão eu tenho certeza que se a gente cair num golpe, a gente vai se arrepender e vai falar, poxa, eu poderia ter perguntado e eu não teria caído nesse golpe. Então, uma mensagem geral aqui é desconfiar, perguntar, checar, que com certeza a gente vai reduzir os golpes aqui que existem na praça. Bem, ótima conversa, com informações e com dicas e sugestões de como a gente se proteger o melhor possível dos crimes cibernéticos, dos crimes nas redes e tudo mais. Éder, eu agradeço muito a você, agradeço a minha colega Mona Doff e ao meu colega Gustavo Pou. Até a próxima. Até a próxima.